Bem-vindos a mais um episódio da rúbrica. Hoje o tema que eu decidi trazer é Tarot para negócios, para nos ajudar aqui a todos a desmistificar estas coisas que nós temos e achamos que sabemos sobre o Tarot. Então eu trouxe aqui o Daniel, que para além de trabalhar com Tarot, também trabalha com esta parte do marketing e dos negócios. Ele vai explicar melhor que eu como é que estas duas coisas se encontram. Mas essencialmente, para mim, o Tarot é uma área que sempre despertou interesse, que eu também já lá trabalho, mas o Daniel, posso dizer assim, foi um dos responsáveis por dar aqui este bichinho e mostrar-me que o Tarot pode ser tanta coisa para além daquilo que nós estamos habituados a ver por aí, não é? Portanto, Daniel, bem-vindo. Obrigado. Vou-te dar o palco, como eu costumo dizer, e queria que tu começasses por explicar aqui onde é que isto se encontra, como é que misturaste tarot com esta parte dos negócios, ou com plano de negócios, ou estas palavras técnicas, das tu que as sabes melhor que eu. Como é que isto é possível usar nisto, a ver É esta. assim, o tarot é engraçado, porque eu antes de começar com o tarot é uma coisa extremamente recente, eu faço isto há um ano. Mas a parte dos negócios já faço pelo menos há quase 4 anos, o que significa que eu sempre usei a parte estratégica, a parte de comunicação, a parte do marketing, para mim. Portanto, em todos os negócios que eu tive até hoje, eu usei esta vertente. Como é que eu comunico? Qual é a estratégia? Qual é a minha direção? Quem é o meu público? A maior dificuldade que eu tive no início dos meus negócios foi sempre definir, mas quem é o meu público? Qual é a dor que eu realmente resolvo? Como é que eu atinjo isto? E como é que eu faço para chegar até lá? Não é? E isto foi sempre uma grande questão que eu tive, e acho que a maior parte das pessoas que tentam empreender, e tu mesmo, eu consegui ver o teu processo de, mas afinal como é que eu comunico, o que é que eu faço, para quem, como, as dúvidas todas a surgir, tudo aqui numa confusão muito grande, e eu quando comecei a aprender tarot foi muito neste sentido de, eu vou usar o tarot como uma ferramenta muito de orientação. E inicialmente quando comecei a aprender o tarot, a parte dos negócios não estava integrada, não é? Isto foi à medida que eu fui estudando o curso que eu tirei de tarot, eu percebi que o meu professor de tarot percebia tanto de marketing quanto eu, e ele próprio tinha pegado nestas estratégias de análise SWOT, por exemplo, e estes mini planos de negócios, e adaptou. Ele basicamente chegou ali e disse, ok, eu vou pôr o tarot em cima disto. E em vez de eu estar a pensar qual é a ferramenta, ou quem é o público, ou como é que eu faço, eu uso o tarot para me orientar. Porque, na realidade, o que é o tarot? O tarot é uma ferramenta que lê através das aleatoriedades, não é? O acaso, lê através do acaso a nossa energia. E como se costuma dizer, o acaso é uma coisa muito difícil de ser planeada, então o tarot trabalha nisso, não é? Trabalha nesta capacidade de ler energias. E nada melhor do que perceber qual é a energia do teu negócio, através do tarot, colocando as cartas em cima das casas que tu queres saber. Então, se o teu problema é saber quem é o teu público, o tarot é aquela ferramenta que te consegue dizer, ok, tu na tua energia e naquilo que tu queres fazer, tu consegues e deves trabalhar neste sentido. Ele não te diz que tu tens que o fazer. Tu podes pegar e fazer o público que tu achares mais conveniente para ti naquele momento. Mas o que estará mais alinhado poderá ser aquilo que o tarot está a dizer. E isso é uma escolha tua, e nós temos o livre-arbítrio de escolher quem nós queremos fazer, o que é que nós queremos fazer, com quem queremos trabalhar e como queremos fazer as coisas. E é engraçado, porque eu durante muito tempo, para definir estas estratégias, foi um trabalho muito duro, em que eu às vezes perdia 2 meses sozinho a definir o meu público, a minha comunicação, perceber a minha imagem, os negócios que eu tive antes do tarot e mesmo do marketing, que eu neste momento trabalho com marketing, com tarot, mas antes disto eu tive um negócio que era um e-commerce, em que eu trabalhava peças de madeira de forma artesanal, e era extremamente difícil eu saber para onde me direcionar. Com quem é que eu deveria falar mesmo? Não é? Como é que eu tocava naquela dor? E isto foi uma coisa que eu fui aprendendo pelo tato. Basicamente, através do erro, através da tentativa, através da frustração de, porra, não acertei. E agora, Não era por aqui. o que é que eu Yeah. faço agora? E volta atrás, e mais um mês a redefinir estratégias, mais não sei quanto dinheiro investido em mentores, mais não sei quantas coisas para fazer, não é? Então, foi muito assim que eu aprendi. Claro que hoje, com esta ferramenta do tarot e pegando numa análise SWOT ou num método de alavancar, não é? De alavancar a tua carreira, o teu negócio através do tarot,
com a minha experiência fica fácil de olhar para as coisas assim, ok, a tua direção é por aqui. Eu próprio uso neste momento. Toda a minha estratégia neste momento está ancorada nestas ferramentas, digamos assim. E vou de olhos fechados, isto é, eu não penso muito. Eu faço a minha estratégia, uso o tarot para definir a minha direção e confio, simplesmente. Porque a grande diferença é, se nós não confiarmos, o tarot também não vai funcionar. Porque é como tudo na vida. Se tu não confias, se não tens fé naquilo que estás a fazer, não vai acontecer. Porque tu moves através da tua fé. Então, tu precisas de colocar fé naquilo que fazes, precisas de acreditar. E o tarot funciona muito neste sentido. É engraçado porque eu não criei nenhum destes métodos. Na realidade, nem o meu professor criou estes métodos. Ele pegou, foi em métodos de marketing e colocou-lhe as cartas em cima. Por exemplo, numa análise SWOT, nós dividimos um negócio, digamos que em 4 partes. Que nós vemos, por exemplo, as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E depois tu podes colocar, digamos, como é que a tua empresa se posiciona em relação a tudo isso. Não é? Portanto, como é que a tua empresa está em relação a essas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E é interessante, porque tu numa análise normal de marketing, tu terias que fazer um grande estudo de mercado para entender, por exemplo, quais são as tuas forças neste momento. E se tu estás a começar, como é que tu sabes quais são as tuas forças? Tu não sabes, tu não tens provas disso, tu não sabes até onde é que és capaz de ir. Ou então, por exemplo, as tuas fraquezas ou ameaças. Para saber as tuas ameaças, tu tens que analisar a concorrência. Então, isto exige aqui muito estudo por trás. E às vezes, numa empresa de marketing, isto é uma equipa que faz, não és tu sozinho. E tu, para fazeres isto sozinha, tem muito que se liga, não é? É duro. E é engraçado que com o tarot eu provei, ou mais, eu provei-me a mim mesmo, não é? Aplicando para mim aquilo que eu aprendi, que realmente faz total sentido nós confiarmos nisto. Porque quando eu percebi quais eram as minhas ameaças, por exemplo, ou quais eram as minhas forças, e eu comecei a usar as minhas forças com total confiança naquilo que eu estava a ver ali naquele momento, naquela tiragem, fazia muito sentido. As coisas aconteciam, as coisas rolavam, havia fluidez. Então o tarot traz-nos esta capacidade de eu poupar imensas horas de trabalho, não implica que eu não tenha que fazer na mesma o estudo, mas posso fazer um estudo muito menos aprofundado, porque na realidade nada é estático. Não é? Então nós podemos ir fazendo este estudo ao longo da nossa movimentação natural do negócio, não é? Porque nós já temos aqui uma visão. Então é como se calhar com o tarot tu já não precisas de ter uma equipa, porque na realidade tu já trazes, quando trazes o tarot, aquilo é quase a tua equipa, não é? Tipo, ok, bora lá ver o que é que a minha equipa tem a dizer sobre isto e lanças as cartas e não é? Vai haver aqui. E eu acho que é trazer isto assim, epá, eu acho que, não sei, eu pelo menos acho que toda a gente já ouviu falar nisto e por isso vou trazer na mesma. Mas nós todos temos uma equipa espiritual, não é? Todos nós temos os nossos guias e existem outras tantas coisas que não vale a pena, mas eu acho que eu entendo assim, ok, então bora trazer o tarot e basicamente são eles que vão responder, portanto são eles que vão dizer o que é que eu preciso fazer, onde é que estão as tais forças, as tais fraquezas, porque talvez eles tenham uma vida, talvez não, eles têm uma visão muito maior, não é? Do que nós, não é? Perante isto, portanto aqui poupa se calhar tempo e dinheiro, né? Porque se calhar se tivesse de ter uma equipa inteira, ou tipo uma equipa, não é? Para te ajudar, olha, tu agora vais estudar aquilo, tu agora vais ver isto neste negócio, portanto podemos dizer que o tarot poupa-te tempo e dinheiro. Certo? Completamente, completamente. Tempo, dinheiro e em parte algum poupa-te mente, a parte mental poupa-te imenso Hum, nisso, porque tu não te desgastas tanto com esta procura, não é? Tão sufocante às vezes, porque fazer uma investigação de marketing é sufocante às vezes. Tu tens muita coisa para analisar. Uma análise SWOT profunda é um estudo que ainda exige bastante concentração, bastante estudo, bastante aprofundamento. Não é algo muito superficial, bem pelo contrário, é um estudo mesmo intenso. E eu lembro-me na faculdade de fazer isto de uma forma amadora, não é? Porque eu tive uma cadeira de marketing e a análise SWOT foi feita por 4 pessoas, não é? E cada pessoa ficou com uma destas vertentes quase. Portanto, dá aqui pano para mangas, não é? E nós com o tarot o que é que fazemos? Não significa que eu não tenha que saber quem são as minhas ameaças, e as ameaças aqui, não vamos levar isto num tão literal, não é? sim. Ameaças é, por exemplo, a nossa concorrência. Significa que quando o tarot me diz, olha, a tua concorrência se calhar são pessoas que trabalham na mesma área que tu, ou poderão ser pessoas que, por exemplo, não gostam do teu negócio. Isto pode ser a tua ameaça. Imagina,
tarô e psicologia nem sempre cruza. Então a minha ameaça podem ser as pessoas que trabalham com psicologia e não necessariamente os tarólogos, por exemplo. Ok. Não quer dizer que seja isto, mas Sim. o que o tarô me pode transmitir é isto. Então o que é que eu tenho que fazer? Se calhar eu posso adaptar a minha comunicação de maneira a eu não interferir com a psicologia. Não é? Eu não entrar neste campo tão psicológico, visto que eu não percebo se calhar disto. Sim, lá Agora, está, se calhar não trazeres temas que são da psicologia, deixares a psicologia com a psicologia e não entrares por aí, não é? é isso. Portanto, o tarot basicamente consegue-te adverter para tu não entrares em campos que não são teus, que tu não estás preparada nem alinhada sequer, não é? Então é muito neste sentido. E tu consegues, através desse, ou melhor, através do tarot, definir um plano, tipo, por exemplo, a pessoa está a começar, não é? Ou quer fazer começar um próprio negócio, não é? E tu consegues, através do tarot, dar uma direção, tipo, olha, se calhar é melhor fazeres desta forma, não fazeres desta, tipo, ou apostares nisto, não apostares naquilo, ou não? Conseguimos fazer isso. É assim, eu costumo dizer que o tarot dá-te resposta a tudo. Tudo. Não há nada que o tarot não responda. O que o tarot não consegue responder é a tua capacidade de o ler. Portanto, a pessoa que vai interpretar é que tem que ter a sabedoria e o conhecimento para ler aquilo que está ali e desmistificar. Porque na realidade o tarot é místico, o tarot tem símbolos. Então, o tarot destrava a tua intuição. Então é neste sentido que quem está a ler vai ter que ter essa capacidade de trazer essa informação. Se a pessoa não tiver essa capacidade, não é, de olhar e o conhecimento depois para racionalizar tudo o que está a sair dali e colocar numa estratégia, na realidade vai ser difícil obter uma resposta. Mas, se tu tiveres esse conhecimento, é possível ter resposta para tudo. Não é? E o tarot consegue-te trazer resposta, por exemplo, até para aquilo que tu deves fazer como negócio. Mas, na realidade, eu acho que a melhor maneira de saberes o que é que tu deves fazer como negócio tem que partir de ti. Porque o tarot pode estar a trazer uma vertente e no teu coração, na verdade, essa vertente de negócio ser um bocadinho mais ao lado. E tu é que tens que sentir se ela é mais para ali ou mais para ali. O tarot pode dar uma direção. Não é? Uhum. Ok, tu és boa na comunicação, então talvez tu tenhas que fazer isto que estás a fazer, um podcast. Então o tarot pode dar isto. Se é um podcast, se é atendimento ao público, se Sim, é fazer, se és locutora, isso já és tu que vais ter que sentir este caminho. Não é? Então o ok. tarot dá-te esta orientação, não te diz que tu tens que o fazer, dá-te uma orientação, traz-te uma clareza. E através do tarot tu tens uma coisa muito interessante, que é, ok, eu quero começar um negócio, imaginando, tu, astróloga, quero começar um negócio, eu sou astróloga, mas não sei como começar tudo isto. Quem é o meu público? Como é que eu comunico? Quais são os investimentos e os ganhos e onde é que eu vou gastar ou investir dinheiro, na realidade, não é? Então nós conseguimos trazer, digamos aqui, uma direção para tudo isto. Imaginando que tu queres, por exemplo, eu quero saber qual é a minha mensagem que eu devo transmitir, o meu porquê de eu estar a fazer isto neste momento. Então eu consigo te ajudar através daquilo que tu já sentes e através desta casa, da mensagem, não é? Eu consigo te ajudar a perceber como é que tu transmites o teu porquê, não é? Mas depois há aqui outra casa que é o avatar. Então eu posso te ajudar a perceber quem é o avatar e esse avatar vai ter que se cruzar com a casa da mensagem. Então tu não vais estar a comunicar para uma pessoa que tem, por exemplo, problemas amorosos e a tua mensagem é, sei lá, sobre dinheiro, não é? Então isto vai ter que coincidir de algum jeito. Quando tu falas em casas, tu estás a falar como se, pá, lá está, porque para mim casas são casas astrológicas, para ti não sei. Então, quando tu falas em casas disto, quer dizer que existem especificamente partes, ou porque lá está, para nós, e para mim agora que eu já meto o tarot, que eu consigo ver que é, não é? Mas imagina, casas, o que é que tu chamas de casas? O que é que são, o A que é casa a casa disto ou daquilo? é tal como a astrologia. Tu tens a casa 12, que significa, por exemplo, a casa 12 é peixe, não é? Então, neste caso, a casa no marketing é, por exemplo, a mensagem. A casa da mensagem é onde tu vais Hum. colocar uma carta, não é? Então, se eu tirar uma carta para a minha casa da mensagem, automaticamente eu vou ter já ali um porquê definido. Ok, então tu dás, tu associas àquele espaço, tu vais pôr aquela Sim, é um carta, espaço, é isso. ah, que aquilo vai falar sobre X, certo? Portanto, Uhum. tu dizes aqui é a casa do meu público, por exemplo, e tu sabes que a carta que tu vais colocar naquele lugar vai-te falar sobre o teu público que tens de trabalhar, é isso? Sim, é isso, é isso. Basicamente, aquela casa, aquele espaço, aquele sítio onde tu vais colocar aquela carta
ela tem que ter um porquê. Se tu tiras uma carta sem um porquê, é muito mais difícil tu obteres uma resposta. Eu posso chegar aqui e tirar uma carta e ok, saiu aqui o 6 de copas. Mas em relação a quê? Eu vou dar um conselho muito vago. Agora, se tu me disseres o 6 de copas em relação à minha mensagem, já começas a ganhar aqui um sentido, uma orientação. Então, quando nós definimos no nosso plano de negócios, nós pegamos no nosso plano de negócios, que já tem aquelas etapas todas, que é definir a mensagem, o porquê, o avatar, os serviços que nós temos além do principal, daquele serviço principal que nós temos, quando nós definimos isso como casas para nós, além de nós conseguirmos ter uma informação muito mais organizada, não é? Na realidade, nós depois conseguimos cruzar informações. Há aqui métodos que tu depois consegues fazer com que a informação coincida e tu juntes as peças. Portanto, isto é um puzzle autêntico. Uma casa solta não representa nada, não é? Uma carta sem nada. Mas uma casa em que tem um significado e tu lhe acrescentas uma carta, automaticamente tu consegues pegar noutra casa e dizer estas duas casas juntas funcionam desta maneira. Então é um Sim, bocado a astrologia. é isso mesmo que eu estava a dizer, que eu estava a pensar, porque ainda hoje estava a falar nisto na outra sessão, que ela disse, eu sou carneiro. Eu disse, opá, isso para mim não me diz nada, porque onde é que está o teu Marte? Se tiveres um Marte em Caranguejo, esquece o carneiro, mas se tiveres um Marte em Capricórnio, já falamos de outra forma. E está tudo ligado, né? Portanto, Tudo lá ligado. está, tu disseste isso que eu acho bem interessante, que é mandarmos aqui uma carta sem qualquer porquê ou para quê, ela não nos vai trazer nenhuma resposta, vai nos dar aqui no máximo traz-nos uma mensagem que se calhar nós podemos É uma precisar mensagem de oracular, aquilo, portanto, não é? pode Sim, encaixar ou pode não encaixar. ok. Então tu, através do tarot, tu consegues definir esse plano, não é? Fazer ou simplificar, vá, esse método que existe no marketing, não é? Que já não sei o nome, como é que se chama? Que disseste? Isto é o tarot para negócios. Portanto, depois dentro do tarot para negócios tu tens uma análise SWOT e tens aqui um Isso, método de SWOT. alavancagem. Portanto, é um SWOT, método de é alavancagem. isso, SWOT? SWOT. SWOT, pronto. SWOT. SWOT, pronto. Então tu tens este método SWOT que tu podes então, que é os tais 4 pilares que estavas a falar, não é? O público, É as ameaças, as ameaças, fraquezas, as forças, as ok? oportunidades. Que qualquer pessoa que queira ter, ou melhor, se calhar aqui faz mais sentido para alguém que já tem um negócio, não? Ou que Este quer método. começar. Ok. Este método, isto é assim, isto são duas coisas distintas. A análise SWOT, à partida, tu já tens um negócio e já faz mais sentido. Ok, eu preciso perceber onde é que eu estou localizado. Não é? Eu estou aqui, caí no meio do mercado e não estou a entender bem porque é que, por exemplo, eu tenho muita concorrência a vir para o meu perfil e eu não quero, ou qual é a minha fraqueza, será que é a minha comunicação? Por exemplo, eu aqui consigo perceber, ok, tu já tens um negócio, eu faço a análise SWOT e digo, olha, a tua fraqueza é a comunicação. Então eu consigo perceber logo que tu tens que melhorar isto. Automaticamente podemos passar para o outro método de alavancagem, que é, ok, qual é a tua mensagem então? O que é que tu precisas de comunicar para bater certo naquela fraqueza ali? Para que a fraqueza deixe de ser uma fraqueza e passe a ser uma força também, não é? Ok. Então são Então dois métodos distintos que nós conseguimos ligar. o outro método tu fazes para trabalhar a fraqueza que saiu naquele? Automaticamente é isso que tu vais fazer, porque se tu reparares, neste método de alavancagem, o que é que tu tens? Tens a mensagem, tens as parcerias, os avatares, tens os teus serviços em geral, portanto, só é válido ver isto realmente se tu perceberes primeiro como é que tu estás localizada no mercado, não é? Se tu perceberes realmente quais são as tuas forças, as tuas fraquezas, as tuas ameaças, se tu tiveres sócios, por exemplo, como é que os teus sócios estão contigo e com o negócio, para onde é que o negócio tem que ir. Então, nós antes de tentarmos perceber realmente qual é a tua mensagem, se calhar temos que analisar primeiro a empresa. Ok, vamos perceber onde é que está o podre, não é? E depois é que dentro do podre, ok, Yeah. vamos definir então Eu já partes estava aqui, mais... eu já estava aqui a pensar, consegues ver os sócios, se houver ali algum que não esteja a Não, não, trabalhar a mesma coisa, se consegues apanhá-lo. imagina que mesmo que não tenhas sócios, a tua posição no teu próprio negócio também é possível, porque nós às vezes nós estamos tão embebidos em trabalho e tão focados em fazer acontecer que às vezes esquecemos que não é o fazer acontecer que é importante, se calhar é preciso sentir, ou se calhar é preciso simplesmente ouvir, não é? Então é aqui que isto nos vai dizer, olha, tu precisas de sentar um bocado, ou tu precisas de mexer mais, ou tu precisas de escutar o teu negócio, tu precisas de não fazer nada simplesmente, não é? Então isto vai-te dar os conselhos todos de como é que tu te estás a posicionar, não é? No teu negócio. Bem, eu queria, obviamente que lá está, eu acho bem interessante tu teres a desenvolver este método, porque eu sinceramente não conheço ninguém, nem nunca ouvi ninguém a usar, pá, se calhar existem pessoas que, sei lá, pedem conselhos, né, em termos de tarot, que trabalhem com ele, né?
do género, o que é que eu posso fazer, mas juntar estas duas coisas, pá, eu não conheço ninguém, não sei se Não, não eu sei, também, não, tirando o meu professor, tirando né? o meu professor, eu não conheço ninguém também que o faça. Ah, E eu e, achei que isto era uma grande oportunidade aqui. sim, e eu queria aproveitar, obviamente, este ponto aqui, que eu acho que é interessante percebermos ou desmistificarmos também. Primeiro, porque toda a gente, ou muita gente, não é toda, associa aqui o tarô a este lado quando nós falamos em guias, em entidades, em trabalhar isto. Porque isso é tudo bruxaria e é parte. Tudo quando tu começas a meter tudo o que é parte espiritual, parece que é uma coisa que, sei lá, eu próprio vejo às vezes quando a gente faz as publicidades nos posts, não é? O pessoal a comentar, isso é tudo tretas, isso não serve para nada, isso é só enganar, não sei o quê, sei lá, tipo coisas assim do género, não é? E acho que é super interessante percebermos, não é? Primeiro, com isto que tu acabaste de falar, que é uma coisa prática, não é? Portanto, nós conseguimos usar o tarot para a nossa vida prática, não é? Que é o nosso negócio. E não precisamos, se calhar, até ter um negócio, se calhar podemos usar isto para perceber a nossa carreira, não é? Na Tipo, realidade, a tua carreira encaixa-se no negócio, não é? O teu negócio é sim. a tua carreira, às vezes. Sim, sim, não, eu estou a dizer, tu não precisas de ser empreendedor, se calhar, Não, para não, não. teres perceber isto, não é? Se calhar tu podes estar só insatisfeito, ou se calhar tu podes estar só a achar que não é por ali, não é? E tu também podes ir olhar para o teu trabalho, não é? Não aqui, não como empreendedor, digamos assim, vá, mas também perceber aqui o que é que tu podes fazer pelo teu trabalho, ou não, ou É sim, eu diria que isto tudo é aplicável onde nós quisermos aplicar sempre. É ok. lógico que depois fica mais difícil. Imagina, aplicar isto na nossa vida pessoal é mais complicado. Porque se tu não tens um Sim, negócio, por exemplo, como é que tu vais detectar, sei lá, as ameaças da empresa onde tu trabalhas? É mais complicado. Então aqui tu tens, se calhar, aqui dá para aplicar, por exemplo, isto na tua vida de profissional. profissional, mas no sentido, a minha força no meu trabalho, por exemplo, ou a Uhum. minha fraqueza no meu trabalho, a minha oportunidade que eu tenho neste trabalho que eu estou, por exemplo, Sim, dá para sim, aplicar neste sentido. E como sim. é que tu te posicionas? Aqui não dá para ver os sócios, mas tu podes pôr colegas de trabalho ou chefes, por exemplo. Então tu consegues Ok. perceber, ok, como é que o meu chefe está comigo, não é? Ou Sim, porque estava a fazer sentido que tu se calhar podes de alguma forma ajustar um bocadinho essas casas, é, não é? sim, sim, para, sim, sim. para dar a entender. Mas aquilo que eu acho que também é interessante, aproveitando obviamente o tema, não é, do tarot e trazendo isto aqui, não é bruxaria. Não, de longe. Eu acho que há uma grande diferença entre bruxaria e tarot. E as pessoas têm uma grande ideia, e às vezes eu não digo que errada, mas é aquilo que nos é passado e tem a ver com muitos anos de história, muitos anos de cortes de crenças, de cortes de crenças, não, de criação de crenças mesmo, de que bruxaria são coisas más. E na realidade, bruxaria pode começar por uma coisa muito simples que toda a gente faz: um chá. Um chá pode ser uma bruxaria. E tanto é que existem as bruxas naturais, que são as bruxas que usam as ervas naturais para cura, para uma dor de cabeça. Opa, queres dormir? Bebe um chá de alfazema. Isto é bruxaria As natural. mezinhas, não é? As E mezinhas. a nossa avó já fazia isto, não é? Portanto, as nossas avós faziam isto, as nossas mães fazem isto. Portanto, isto é bruxaria. Só que depois as pessoas confundem bruxaria com magias. E magias também não têm que ser más. Magias podem ser tudo que, na realidade, magia é tudo que trabalha a energia e que manipula a energia. Podes fazer bem com isso, podes fazer mal com isso, mas isso é como tudo. Eu posso te dar uma caneta para escrever e tu decidis com essa caneta fazes o maior erro da tua vida, não é? Portanto, Sim, podes decidir que aquela careta e espetar aquilo em alguém e fazer alguma coisa não é? Então, do eu acho que a género. magia é um bocado isto, não é? Nós podemos manipular a energia. A lei da atração não deixa de ser uma magia e as pessoas associam magia só a feitiços e coisas que nos fazem mal. E na realidade, o tarot é magia, no sentido em que nós, através do tarot, interpretamos a energia, só não a manipulamos, mais nada. Nós Ok. conseguimos ler a energia do nosso universo através do tarot, só que não Eu a acho, estamos a manipular. eu acho que isso é perfeito o que estás a dizer. Tipo, não encontraria outra forma de explicar. Porque nós realmente só estamos a interpretar aquilo que lá está. E depois há coisas que eu levo muito para a astrologia, não é? Porque eu também posso ter um mapa à frente e chegar ali e não sei, porque há quantas pessoas me dizem, eu consegui ver o meu mapa, mas não percebo nada daquilo. Lá está, porque eu estou a interpretar, tal como qualquer pessoa pode olhar para uma carta de tarot e dizer, olha, ok, mas eu também não sei interpretá-la, não é? Então eu acho que aqui
é importante passar isto, eu acho que nós sempre, quem trabalha com tarot, não é? Ou com outras coisas quaisquer, porque não é só o tarot, não é? Ah, é simplesmente um intérprete, não é? Eu costumo dizer que quem trabalha com tarô ou com qualquer tipo de oráculo é um intermediário, é um Hum. mensageiro, eu costumo dizer, é um mensageiro de Deus, porque na realidade Deus está-nos a dar a oportunidade de alguma maneira nós ouvirmos algo e lermos e passarmos. Portanto, Sim. isto é ser um mensageiro. Olha, e como é que tu responderias àquelas coisas que a mim já me aconteceu, que é que, mas se nós tivéssemos que ter acesso a essas coisas, nós já nascíamos com isso. Na realidade, nós já nascemos com isso. Na realidade, nós nascemos com isso e é daí que muitas das vezes nós temos um grande problema que é as pessoas não acreditam, a maior parte das pessoas não acredita naquilo que sente. O nosso coração é o canal direto para Deus, ou para o universo, ou para o que nós quisermos chamar, se não quisermos acreditar em Deus, mas nós estamos ligados a algo, porque nada neste mundo é feito, digamos, de forma separada. Portanto, tudo é um todo. Sim. Então, nós escutarmos o nosso coração é muito mais valioso do que um tarô às vezes. O problema é que nós estamos tão desligados que o tarô é uma ferramenta que nos ajuda e nos auxilia no momento de dúvida. Eu não sei bem se é por aqui que eu devo ir. Então o tarô faz aquele trabalho que tu às vezes não estás a querer fazer ou não consegues porque não E deste às atenção. vezes mostra-nos coisas que nós não estamos a ver, não é? E É. dás-nos para a frente, não é? Coisas que não é, nós na realidade, eu acho que é interessante que, e eu tenho que dizer isto, que em todos, eu acho que praticamente todos os episódios que eu já gravei, qualquer tema que eu trago, nós vamos sempre parar à parte das emoções. Porque eu acho que todos nós, ou a maior parte de nós, fomos tão ensinados a deixá-las em algum lado guardadas, não é? Somos Tipo, castrados emocionalmente. e depois há outra coisa que tu tocaste aqui, que eu ia te dizer, não te metas fora de pé. Quando tu falas de Deus, não é? Que depois tens as pessoas que Deus é uma religião, percebes? E eu acho que essa parte faz com que depois as pessoas vejam toda esta parte do tarot, não é? Como é fora, então se é fora, aquilo não é bom, porque não está dentro da minha religião e daquilo que me foi ensinado. E acho que outra coisa interessante, que eu sei que tu também desenvolves isto, que é como é que eu separo, não é? Partes na minha vida quando nós somos um todo, porque o trazer a parte de o meu trabalho, não é? O meu trabalho, o meu negócio, eu sinto na pele que se isto não tiver a fluir, eu também não estou bem, não é? Nada na minha vida vai fluir como deve ser se eu não estiver contente com o meu negócio, no meu trabalho, não é? Então tudo isto que nós estamos a usar como ferramenta, que aqui é o tarot, não é? Na realidade ele não nos vai só ajudar especificamente quando eu estou a desenvolver o meu negócio num negócio, como se ele fosse uma coisa à parte de mim, não é? Tipo, o meu negócio é uma coisa que está lá numa gaveta e de vez em quando eu vou lá abrir e vou lá ver o que é que se passa, não é? Eu acho que o facto de estarmos a pôr isto tudo aqui, não é? E esta parte de espiritualidade, disto, eu acho que para mim é muito importante transmitir. Não sei porque é que eu sinto isto, mas que eu acho que as pessoas separam isto como se fosse tipo caixas. Tipo, tu és uma pessoa espiritual. Porquê? Porque trabalhas com o tarot, ou porque te fazes isto, ou porque fazes aquilo, ou porque meditas, ou... então tu és espiritual. Mas o outro, que é o empreendedor, que tem um negócio, que tem uma empresa, ele não é. Só porque ele tem uma empresa e tu trabalhas com tarot. Percebes o que é que eu estou a querer dizer? Tipo, Isso vai um bocado ao encontro daquilo que estávamos a falar antes de começarmos, não é? Que é a pessoa que cumpre o caminho espiritual dela com uma empresa, às vezes não é a mesma pessoa, trabalha de maneira diferente a sua espiritualidade. Portanto, eu que sou, vamos assumir, espiritual, como se eu fosse mais do que os outros, não é? Só porque estou ligado ao tarot e faço leituras e faço isto e faço aquilo, eu sou espiritual. Mas uma pessoa que não faz nada disto, porque a energia dela veio totalmente diferente da minha, ela veio numa energia extremamente de espadas, por exemplo, uma energia extremamente mental, então ela veio para criar estratégias, ela veio para pensar, ela veio para comunicar tudo o que ela sente dentro dela para o mundo. Então, essa pessoa está a ser tão espiritual quanto eu, só que a conexão dela é totalmente diferente. Eu se calhar falo diretamente com Deus e parece e ele manda-me raspanetes e não sei o quê. Mas aquela pessoa está-se a marimbar para essa parte. Ele quer materializar completamente tudo aquilo que ele sente que vem também de Deus. E digamos que pessoas que
canalizaram, digamos, empreendedores que canalizaram grandes ideias, grandes negócios, grandes oportunidades, de forma muito inconsciente, por serem extremamente mentais e conseguiram ir buscar isso de uma forma totalmente diferente. Eu, para canalizar algo, eu tenho que meditar. Aquela pessoa sonha. Então, a forma dela canalizar é o sonho. E eu medito, ela sonha, são coisas distintas. Então, a minha energia funciona de maneira diferente e, no entanto, somos os dois espirituais. Eu tenho uma consciência diferente, ele tem outra consciência diferente da mesma espiritualidade. Então, é como se estivéssemos a ver um lado da mão, o outro lado da mão. São coisas distintas, mas a mão é a mesma, não é? Então, é um bocado por aí, não dá para separar isto. Mas tu sentes que está a haver uma abertura um bocadinho maior por estas coisas ou não? Tipo, de o pessoal de ir procurar, tipo, Sim. olha, Daniel, eu quero olhar para o meu negócio, quero que faças isto, ou quero, puxando aqui, sentes que, ou não ainda? Ainda, assim, a nível de tarô, eu sinto que já começa a haver a desmistificação do que é o tarô. Portanto, eu acredito que aplicar o tarô no negócio é ainda mais difícil, porque se o tarô ainda está a ser desmistificado, para o negócio ainda mais difícil, não é? Mas já começa a haver um certo interesse, uma certa curiosidade de pessoas que me dizem: Uau, eu não sabia que conseguia usar o tarô nisto. Será que o tarô dá para isto também? Então, este projeto, basicamente, que está ainda muito embrionário, mas que está a funcionar e eu estou a aplicá-lo para mim e estou a tirar o maior proveito de tudo o que eu aprendo para conseguir passar aos outros e que vou aplicando em meia dúzia de pessoas que ainda confiam nisto, basicamente é como se eu estivesse a abrir portas para novas formas de ver o tarot. Então, é um trabalho que demora, mas chega. Sim, porque Então, quão poderoso poderia ser se usássemos essas ferramentas ou tivesses quem procurasse estas ferramentas, não é? Quando, por exemplo, tu és dono de uma empresa, não é? E tens outras pessoas a trabalharem contigo, até de que forma é que isso não te ajudaria a tu pôr o teu negócio a funcionar muito melhor se tu tivesses uma ferramenta ou se fosses buscar uma ferramenta que te ajudasse a perceber as falhas ali, não é? Porque quantas vezes eu não, bom, tu acho que tu também não trabalhamos com outras pessoas no sentido de ter empregados ou de ter funcionários connosco, não é? Mas como é que poderia ser, se calhar, lá está, tu disseste embrionário, mas se calhar até posso estar a dar mais uma semente de tu olhares para uma empresa, não é? E perceberes tipo o que é que está a falhar, tipo, olha, está a falhar se calhar as partes da gestão dos empregados que estão aqui, se calhar a comunicação com eles, se calhar a entrega que é que estás a dar, tipo esta dinâmica, não é? Do meu próprio negócio, não é? Se calhar até é uma coisa que se calhar conseguíamos aqui, sei lá, ajudar ou e levar isto de uma forma diferente, percebes? E o pessoal escusava de andar a bater com a cabeça, não é? Tipo do género, ai, isto está a falhar aqui alguma coisa, não sei, já estou farto, nem já nem durmo, não é? Porque lá está, por acontecer isto e norma, aquilo. por norma, quem cria um negócio, e não estou a falar de negócios que estão ligados à parte mais sentimental, emocional, não estou a Sim, falar de negócios ligados à parte espiritual, nem nada disso, estou a falar daqueles negócios puros e duros que tipo só veem números. sim. Muito dificilmente essas pessoas vão ter esta capacidade de ver além daquilo que não é visível. Elas são São Tomé, é ver para querer, ponto. Então é muito difícil introduzir isto. Porque nem na vida delas elas permitem que isso aconteça, não é? Então, onde é que eu tenho introduzido, por exemplo, esta técnica? Como já viste, da outra vez trabalhámos aqui um bocadinho na parte da comunicação, da mensagem, o roteiro da tua mensagem. Portanto, é nestes pequenos pontos que nós vamos conseguindo trabalhar. Noutros negócios com quem eu trabalho, por exemplo, como o da Ana também, que já fui aplicando aqui várias estratégias, várias formas de, ok, por onde é que tu tens que ir e como é que tens que comunicar. Então, são pequenas estratégias que nós vamos conseguindo afinar, digamos assim. Porque as pessoas já têm que estar abertas, não é? É, Para chegar até ti. Mas lá está, eu não sei, eu acho que é a minha utopia, o quão poderoso poderia ser, não é? Nós temos a capacidade, ou das pessoas terem a capacidade de perceber que, epá, se calhar eu não preciso de estar, lá está, estar a bater com a cabeça assim tanto, porque se calhar existem outras coisas, não é? Que me podem facilitar e que me poderiam ajudar nesse sentido, mas mesmo para nós que trabalhamos com tudo isto, não é? Eu acho que às vezes nós próprios andamos tão perdidos de tanta coisa. Pá, eu às vezes, já não faço isto agora, mas eu dava por mim a seguir, sei lá,
20 astrólogos, e de repente, né, tu sabes, tipo, pá, mas aquele está a fazer aquilo e aquele está a fazer o outro e eu já estou farta disto, eu já não sei o que é de fazer mais. Então eu acho que depois nós entramos nesta parte da comparação, não é? Tipo com os outros, que há um ponto em que deixa de ser saudável, não é? Porque há uma fase em que eu entro numa comparação, em que eu até posso aprender com aquilo e tirar algumas coisas boas, mas quando começa a ser uma comparação, se calhar quer dizer que eu já estou um bocado perdido, não é? Então se calhar esta... Comparação anula-te. A comparação, por norma, tens tendência a anular-te porque tu vais tentar ser aquilo que a outra pessoa está a ser. Yeah. Eu acho que aqui isto pode resultar super bem, não é? Tu quando paras e dizes, epá, isto já não está a correr bem, então bora lá olhar o que é que eu preciso trabalhar Por nesse exemplo, eu sentido. posso dar um exemplo muito simples onde é que eu uso o tarot, além destes meus negócios, onde é que eu uso muito. Por exemplo, eu sempre que faço compras importantes, e quando falo de compras importantes, falo de carros. Por exemplo, eu comprei a minha moto, comprei o meu carro, a minha carrinha neste caso, e eu usei o tarot. E eu percebi, primeiro, o que é que aquela pessoa me estava a querer mostrar ou não me estava a querer mostrar. Portanto, como é que ela era naquele negócio? Será que ela me queria enganar? Será que ela estava a falar a verdade sobre o negócio? E depois analisava sempre, será que este carro está, por exemplo, bom? Em que aspecto é que ele não está bom? O que é que não está ali que pode ser prejudicial para mim? Ok, e se eu comprar, será que vai ser imediato ou que ele vai estar pronto a circular ou eu vou ter algum problema antes dele começar a circular? Então, imaginando isto num contexto de negócios e um carro e uma casa e Acaba uma por ser um moto, negócio na mesma, não é? é um negócio, porque na realidade tu estás a comprar e estás a vender e estás a fazer trocas. Portanto, o teu negócio funciona exatamente igual. Então, se tu colocares esta estratégia para uma coisa simples e a transportares agora para um negócio em que tem transações, e na realidade transações é uma troca de dinheiro por um serviço, então, se tu colocares isto numa coisa maior, imagina o potencial que tem de tu descobrires que em certa fase da tua vida no teu negócio, tu podes vir a ter um determinado problema, vamos assim chamar, que se calhar é uma grande lição para ti, e tu vês aquilo na hora como um grande problema, mas aquilo pode ser o maior aprendizado que podes estar a ter na tua vida, e daí tu conseguires dar o impulso e se calhar até evitar certas coisas, não é? Então tu consegues se calhar contornar e perceber, ok, eu não preciso cair neste erro porque eu ganhei consciência sobre ele. Então automaticamente tu já evitas aqui uma certa dor, podes passar para uma dor mais importante, digamos assim. Podes passar para um problema mais importante ou focaste até lá está nas tuas forças e nas tuas capacidades. Não é? Então Ok. isto pode fazer ganhares Sim, um porque é novo. como se tu trouxesses outras perspectivas, não é? Ou lá está, como tu estivesses a mostrar à pessoa o próprio negócio, nem todas as perspectivas, não é? Tipo, quase pôr aqui à frente dela e dizer, olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Tipo, é isto que se calhar, Por se não... exemplo, na minha carrinha, eu sabia que a carrinha eu comprei-a no intuito de ganhar dinheiro com ela, de alugar, e eu sabia que eu ia demorar imenso tempo a obter a legalização dos papéis de transformação da própria carrinha. E eu comprei-a já a saber isso. E eu disse, ok, Ok. e vai demorar bastante. E demorou meio ano. Eu já sabia. Quando ela parou, eu disse, ok, está aqui o grande problema e eu vou ter que lidar com isto e vou ter que agarrar o touro pelos cornos. E se não fosse assim, ela ficava mais tempo mesmo. Se eu não soubesse disso, eu ia deixá-la muito mais tempo. Então, para mim, ajudou-me Ok. muito no negócio, por exemplo, Então a já foste transformar isto. preparado, é isso? Eu já fui com a consciência do problema, então já sabia como resolvê-lo. Ok, ok, ok. Então já estás a dizer que não só serve para ver o teu negócio, como serve para te ajudar em negócios que tu queiras fazer de outras coisas. De outras coisas, olhar mais à frente sempre. Na realidade, o teu negócio, ele tem a necessidade de olhar sempre mais à frente. Se tu estás Hum, sempre a olhar para o aqui e agora, é muito bom, porque na realidade tu estás a viver o presente. Mas há momentos em que nós temos que pensar um passo à frente. E num negócio nós temos que pensar, ok, o que é que eu posso trazer de novo? E o trazer de novo significa que tu tens que ser criativo. Ser criativo significa que tu estás a criar algo que ainda não existe. Então esse é o passo à frente. Então o que é que tu podes fazer neste momento que pode alavancar mais um bocado, ou que te pode fazer sentir mais aliviada, por exemplo? Porque às vezes o facto de deixares um serviço que estava a ser um peso para passares a ter um serviço que passa a ser uma leveza e que se calhar pode fazer quase a mesma faturação, por exemplo, isto pode ser uma grande estratégia, não é? Na realidade. Então, é mesmo pura gestão de é, tudo, não é? é fazer a gestão do teu serviço, mas de uma forma muito mais não tão racional, não é? Digamos assim, e muito mais intuitiva. Sim, Fazer-te porque houve, sentir. houve uma coisa que tu disseste que eu quero trazer outra vez, que é tu precisas de confiar naquilo, porque senão não vale a pena, não é? Porque Nada. não Se não adianta estar confiar, a não vale a dizer, pena fazer. olha, comunica mais e faz ou mais isto ou traz aquilo, mas se a pessoa não confiar e não for,
ou estiver sempre naquela dúvida do ai, mas será que é mesmo? Se calhar, mas não vale a pena, não é? Eu acho que, além de não confiar, que depois pode não valer a pena, eu acho que acima de tudo é tu não assumires o tarot como uma grande verdade. Isto é, Uhum. a tua grande verdade és tu sempre. O tarot é a grande orientação. Porque eu tenho clientes meus que disseram assim, eu disse-lhes tudo o que eu estava a ver no tarot. E eles disseram assim, eu prefiro assumir a minha verdade e vou usar o tarot como forma de me orientar apenas. E decidiram seguir o caminho que eles sentiam para eles. E aquilo foi muito mais leve para eles do que a minha verdade que eu lhes passei através do tarot. Então, significa que o tarot às vezes pode ser uma boa ferramenta para te fazer sentir mais também. E que nem sempre tudo o que está no tarot significa que tu tens que fazer. Mas aquilo possibilita-te tu descobrires coisas em ti que não estavas a ver antes. Sim, ok. Lá está, as perspectivas diferentes que tu acabas por trazer e a pessoa é obrigada, entre aspas, a olhar para elas e a lidar depois com elas, mas sempre lá está, tu depois decides o que é que tu queres fazer com aquilo, não é? Porque há sempre esse É o livre-arbítrio. livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. Portanto, Tu a tua podes, opção de escolher e de fazeres o que realmente sentires. E, na verdade, nós nunca devemos limitar o nosso sentir. Não é? O tarot, eu acho que é uma das grandes mensagens que o tarot me tem passado, é que, acima daquilo que eu te possa orientar, tu tens que sim, sentir se aquilo realmente ressoa contigo naquele momento. Porque tu podes estar, imagina, o tarot pode estar a dizer, este é o teu caminho. Podes seguir este caminho que isto vai ser benéfico para ti. Mas se tu ainda não estás preparada noutros campos, muito provavelmente aquele caminho que tu vais seguir ainda não vai conseguir ressoar o suficiente para ti. Se tu o fizesses, ele ia ser ok, ia ser maravilhoso, ia dar certo. Mas o que é que me adianta eu fazer uma viagem de 300 km com um pneu furado? Não adianta, não? Então eu preciso consertar primeiro o pneu. Então, às vezes pode não ser ainda, não é? Às vezes É, ainda não é. Não quer dizer, não é um não, é um ainda é não, isso. É né? isso. Ainda não é o Mas momento. isso é fixe de perceber. E tanto é que, por exemplo, eu faço constantemente estas minhas análises, para mim mesmo, para os meus negócios, tanto é que ficaste a conhecer exatamente isto, porque eu próprio também comecei a usar aquilo que eu comecei a aplicar e comecei a comunicar essa verdade que eu sentia de fazer, e é engraçado porque há coisas que, por muito que eu faça 4, 5, 6, 7 vezes, imagina, em meio ano, um ano, seja lá o que for, o tarot vai, de alguma forma, ir sempre naquela, ele vai sempre naquela direção. Ele, de alguma maneira, de uma maneira diferente, ele tenta comunicar exatamente a mesma mensagem. Então significa que a minha verdade não mudou assim tanto desde a última vez que eu vi. Não é? Então significa que eu Ok. estou a seguir um caminho que está alinhado comigo. Ele vai confirmando, vá, isso. É. E às vezes é isto, às vezes são confirmações só. Ok, ok. Sim, porque nós estamos só a falar de tarot, 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 mas é importante também perceber que tu também sabes o outro lado do marketing, não é? Que tu também estudaste para isso e que tu também trabalhas com isso, não é simplesmente aqui, agora vamos Não, lançar não. umas cartas e perceber como é que isto vai funcionar. Portanto, não dá para ser qualquer pessoa que vai fazer isto. Tipo, eu não percebendo nada de marketing nem de negócios, para mim aquilo é chinês, não é? Tipo, no sentido de Sim, não, sim. né? Sim, porque Portanto, depois o importante é eu pegar na estratégia que nós estivemos a ver e perceber, por exemplo, na minha parte que eu trabalho a nível de anúncios, não é? Como é que eu vou aplicar isto numa estratégia para o teu negócio através dos anúncios? Então, eu vou adaptar toda a estratégia que foi vista para os anúncios. Né? E vou-te ajudar, por exemplo, a ti a fazer a tua comunicação e a ter ideias de maneira a que tu consigas realmente fazer uma imagem, um vídeo, seja lá o que for, e com a estratégia certa, esse vídeo tenha uma sequência que leva a pessoa de um ponto ao outro e nós conseguimos ter aqui, por exemplo, uma estratégia que foi definida através do tarot, na realidade, mas depois foi racionalizada por todo o conhecimento e estudo que eu tive. Não é? é como se lá está, tu trazes a teoria toda, entre aspas, que tu estudaste sobre isso, e depois lhe aplicas o tarot em cima, tipo do género, ok, a teoria está aqui, mas agora vamos perceber de que forma é que para esta pessoa, para este negócio em específico, nós vamos aplicar. É isso, é Me exatamente resumi isso. bem? É um puzzle, é um puzzle. Sem as duas peças nada funciona. E o tarot lá está, é como nós estávamos a falar ao início. Ele poupa-nos imenso trabalho de termos que fazer esta estratégia sem sabermos como nem porquê. E lá está. Eu quando tive consciência desta ferramenta, eu percebi a quantidade de horas que eu poupei, por exemplo, para este negócio do próprio tarot, não é? Porque Sim. eu, no meu primeiro negócio, eu perdi meses a construir uma coisa bem feita e passado um mês eu estava a mudar a estratégia toda porque não fazia sentido nenhum. E agora eu percebo que através do tarot e toda a minha comunicação e todo o meu trabalho
as coisas vão estando alinhadas, orientadas. Desvia mais para a direita, desvia mais para a esquerda, mas está sempre no mesmo sítio. Não é? Significa que eu estou Mas a já seguir a não minha há linha. aquela coisa de tu chegares lá e pensares, isto não está mesmo a resultar e eu preciso mudar tudo, porque tu vais seguindo Não, essa linha, essa orientação que uma ele, que linha ele te vai condutora. dando, né? É, Yeah. é. Bom, olha, eu quero te fazer a pergunta final, que como eu te disse ao início e vou dizer aqui na mesma, eu acho que isto para ti vai ser peanuts, como se costuma dizer, porque não é nada de especial. E tem sido interessante ver como é que cada pessoa reage ou responde, não é, a esta pergunta consoante, sei lá, o que cada uma sente, não é? Mas antes disso quero te perguntar, ah, achas que ficou passada a mensagem? Para mim acho que fez todo o sentido, faz sentido e acho que conseguimos trazer aqui, juntar as duas coisas, porque falar de tarot é simples, falar de negócios mas depois juntar as duas coisas, mas eu acho que ficou aqui tudo. Sim, eu acho que a mensagem foi passada. Eu acho que isto depois há muita coisa que se pode falar e todos estes pontos nós conseguimos aprofundar depois em subpontos, não é? Mas isso é como tudo. Nós se Sim. formos aqui ao detalhe do detalhe do detalhe, é quase como olhar para uma carta de tarô, não é? Nós não saímos daqui porque há símbolos e símbolos e coisas de Sim, há significados. sempre Então, coisas eu acho a que em mais, geral, né? dá sempre para aprofundar mais coisas, mas no geral eu acho que a ideia ficou e dá para perceber mais ou menos a Sim, função e a integração de tudo isto. e só para também para o pessoal perceber, acho que é importante passar isto ou deixar isto. Tu trabalhas tanto com marketing como com tarot, não é? Portanto, tanto podem ir para o Daniel, gestor de Daniel Vieira, marketing digital. portanto, marketing, como é que se chama? É marketing digital? É gestão de marketing? Como é que se chama a É gestão profissão? de marketing, é gestão de Pronto. marketing. Como podem ir para o Daniel Tarot, ou como podem querer as duas coisas juntas. E E vou criar estar aqui a um dizer, plano olha, único. Daniel, eu preciso de olhar para o meu negócio, portanto posso trazer as duas coisas para aqui, não é? Basicamente. Sim, dá para fazer a junção. Pronto. Basta a Bom, pessoa querer essa orientação. então o que eu te quero perguntar é, e agora sim, saindo do. Não é saindo, mas não tem que ser obrigatoriamente dentro deste tema que nós falámos, eu quero, assim, imagina que estás a dar uma palestra para muita gente. E o que é que para ti seria uma coisa essencial, ou uma frase, ou alguma coisa que não podias mesmo deixar de dizer? Eu acho que das maiores experiências que eu fui tendo na minha vida e que eu não poderia deixar de dizer é: sente o teu coração a toda a hora. Se vives com a intensidade do sentir, fica fácil saber para onde ir. Então acho que não há maior guia ou orientação que nós podemos ter do que o próprio coração. Ok. Resumo. de- Ai, obrigada, eu vou levar essa frase para mim também. Vou levá-la Soa para sempre, mim, não é? para mim também, não é? Porque para mim própria, né? Para eu ir senti-la, não é? E estar mais conectada aqui a estas coisas todas, porque lá está, acho que há pessoas e tu és uma delas, que de vez em quando surgem aqui e deixem ao meu pensamento, quando eu estou a fazer alguma coisa, e dizem, Daniel, cala, estás aqui, já ouvi, e bora lá, bora lá fazer isto. Estou a escrever alguma coisa nos meus posts. Pera, sim, o Daniel, coisa, ok, tipo, ok. Portanto, eu acho que eu vou levar esta também para ser a próxima, para ficar aqui na minha cabeça. Obrigada pela tua partilha Eu é que agradeço por me teres e, convidado. e pronto, se quiserem já sabem que é só entrar em contacto e escolher aqui o que é que ressoa mais com vocês. Obrigada, Daniel.